E aí, gente, no vídeo de hoje você entenderá como que surgiu o planeta Terra, de que forma ele é dividido por camadas e quais foram as eras geológicas que o planeta passou. Essa é a nossa terceira aula do nível 2 do nosso curso de preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Meu nome é Maicon Viana e eu sou apresentador e editor aqui do canal Um Pouco de Ciência. O primeiro tópico desse vídeo é exatamente sobre como se formam os planetas e como a Terra foi formada. No sistema solar possuímos 8 planetas. E esses planetas surgiram desde os primórdios do universo e eles foram surgindo basicamente em restos de explosões de estrelas. As estrelas acumulavam matéria e elas explodiam quando chegavam ao fim da sua vida. Ou quando elas estavam se formando, restavam alguns objetos no espaço que ela não conseguia capturar com a gravidade dela. Esses restos acabavam se fundindo entre si e formando corpos rochosos e mais grandes. Esses corpos adquiriram um tamanho suficiente para serem considerados um planeta, e assim ficando na órbita de sua estrela. A Terra é um desses casos. O nosso universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. E a Terra começou a surgir há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Nesse período, a Terra estava em formação e ela estava acumulando muita massa. E nesse acúmulo de massa tinha muitas colisões. E ainda estava num período onde estava muito próximo do Sol, então estava superaquecida, com muitas atividades sísmicas, como vulcões em erupção e outros fenômenos naturais que ocorriam no planeta. Com o passar dos milhares de anos, a Terra vai começar a esfriar. E isso causa grandes consequências para a vida e a atividade geológica que ocorre aqui no planeta. Agora irei explicar para vocês que exatamente mudanças foram essas que ocorreu e que eras elas aconteceram. O nosso planeta, para chegar ao que a gente conhece como ele é atualmente, passou por algumas eras, que são exatamente as eras listadas aí na tela. Cada uma dessas eras teve um tempo de duração e nela aconteceu coisas que marcaram e que dão origem aos seus nomes. Eu vou dar uma resumida sobre cada uma delas para vocês terem uma noção melhor sobre o que aconteceu nelas e quando foram. A primeira era que o planeta Terra passou foi a Era Pré-Cambriana. Essa era ocorreu desde os primórdios do planeta Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, até aproximadamente 540 milhões de anos atrás. Essa era foi a era onde a Terra surgiu e ela começou a resfriar. E isso possibilitou que ocorressem algumas coisas no planeta. Para os elementos se formarem, precisa que eles se amontoem gravitacionalmente. E isso possibilita a formação de novos elementos. Nos primórdios do universo existiam mais elementos leves. São os elementos que possuem poucos elétrons, como por exemplo o hidrogênio. Esses elementos começarão a se fundir e combinar com outros elementos e ficando mais pesados. E o local onde essas possibilidades de criar elementos mais pesados podem acontecer é exatamente nas estrelas. E quando elas explodem, enviam esses materiais para o universo. E esses materiais se juntam e acabam formando planetas. Como consequência disso, na Terra começou a ter elementos pesados, como o ferro, o alumínio, o silício, e enfim. Isso possibilitou a formação de oxigênios. E quando o oxigênio é combinado com hidrogênio, acaba formando um elemento muito abundante aqui na Terra, que é a água. Portanto, se tem água, vai gerar oceanos. E à medida que o planeta vai esfriando, é possível que tenha água em estado líquido e em estado sólido. Então, uma das coisas que ocorreu no período pré-cambriano foi a formação de oceanos. E uma coisa muito importante que aconteceu foi a criação da Lua. Existem várias teorias que difundem por aí pela comunidade científica para explicar o surgimento da Lua. A mais aceita é que a Terra colidiu com um outro planeta e dessa colisão surgiu a Lua. Isso explica as inúmeras rachaduras e crateras que tem na Lua. Outras coisas que aconteceu nesse período foi a formação de muitos minérios, da oxigenação e o começo de alguns tipos de vidas multicelulares e também a formação das placas tectônicas. A segunda era que ocorreu foi a Era Paleozoica. Essa era acontece desde o final da Era Pré-Cambriana e até o início da Mesozoica, que vai de intervalos de 541 milhões de anos atrás a 251 milhões de anos atrás. Esse período é caracterizado por uma abundância de vida nos oceanos, uma diversidade de vida nos continentes que estavam recém-formados. Os continentes estavam começando a se atrair e no final desse processo acontece a junção deles formando um único continente,
que esse continente era chamado de Pangeia. O final da Era Paleozoica é caracterizada por um grande aquecimento global que ocorre no planeta, extinguindo quase todo tipo de vida que possui aqui. A partir daí se inicia a próxima era, que é a Era Mesozoica. A Era Mesozoica ela é mais conhecida como a Era dos Dinossauros. Foi a era em que os dinossauros começaram a habitar a Terra. E ela foi de 251 milhões de anos atrás até mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Existem várias teorias que tentam explicar por que se encerrou o período Mesozoico. E o mais difundido na comunidade científica e aceita é da colisão de um asteroide com o planeta Terra, extinguindo muita parte da vida aqui. E a última era é a Era Cenozoica. A Era Cenozoica é caracterizada de 65 milhões de anos atrás até os dias atuais. As eras, elas são divididas por períodos, que cada uma delas tem as suas próprias características. E os períodos também são divididos em épocas. A Era Cenozoica é dividida em dois períodos, o Terciário e o Quaternário. Foi onde teve a abundância de mamíferos e de vários outros tipos de animais. Foi uma explosão de seres vivos que tem na Terra. É o surgimento do ser humano como já conhecemos. Essa mudança é chamada por alguns estudiosos como a Revolução Cognitiva. E para finalizarmos o vídeo, vamos entender agora as camadas que a Terra possui. A Terra ela é dividida em 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Da superfície da Terra até o seu núcleo tem aproximadamente 6.370 km. Como a Terra tem um formato esférico, para quem já manja de matemática, sabe que essa distância da superfície até o núcleo é o que a gente chama de diâmetro. A primeira camada, que é a crosta, que é a que a gente habita, que ficamos na superfície da Terra, ela tem aproximadamente 70 km de profundidade da superfície continental e em algumas regiões oceânicas ela tem só 5 km de profundidade. É mais composta por alumínio e silício. Já o manto é mais composto por magnésio e silício. E o nosso núcleo é mais composto por ferro. À medida que vamos mais para o centro da Terra, mais quente vai ficando. E é claro que não chegamos até o núcleo da Terra. Atualmente, o buraco mais profundo que conseguimos escavar só tem aproximadamente 12 km de profundidade. Para obtermos essas informações sobre as outras camadas da Terra, conseguimos com equipamentos tecnológicos, o que nos possibilita esses tipos de informações. Com isso, finalizamos a nossa videoaula de hoje. A próxima videoaula será a aula 4 do nível 2, onde abordaremos o surgimento do universo e como se formam as galáxias e as estrelas. Espero vocês no próximo vídeo e um forte abraço a todos vocês.